Fala pessoal, tudo bem? Se você ainda não faz análise de cohort, sinto lhe dizer, mas o seu negócio pode estar com uma doença impregnada nele. Se você quer saber como fazer e por que fazer análise de cohort, assiste esse vídeo até o final. Bom pessoal, meu nome é Diego Azevedo e vamos falar hoje sobre análise de cohort. Se esse nome ainda é um pouco estranho para você, vou tentar esclarecer por que utilizar, o que é e como que a gente vai implantar isso no seu negócio. Beleza? Bom, análise de cohort nada mais é do que uma análise de safras, ou seja, a gente pega várias informações com alguma coisa em comum. Então, por exemplo, a mesma data de que um cliente seu entrou na sua carteira, e a gente analisa quais são as reações que ele tem durante o lifetime value dele, ou seja, desde quando ele entrou até quando ele sair, ou o tempo que a gente finalizar ali, a gente vai analisando quais são as reações que ele vai tendo com o nosso produto, com o nosso serviço. Beleza? Só que não só para retenção a gente consegue utilizar a análise de cohort para outras coisas também. Eu trouxe aqui esse gráfico do SaaS Metrics, que ele mostra o que as startups fazem de acordo com o estágio que elas estão. Então tem aqui o early stage, com super early stage, né, o early stage, o growth stage e o public companies. E aí, a análise de cohort está aqui em cima, né, como vocês podem ver, muito perto de várias outras análises. E por que ele está aqui em cima? Por que ele é numa fase mais avançada da startup? Porque a gente necessita de muitos dados, putz, o produto tem que estar certo, o marketing tem que estar andando bem, a gente precisa ter bastante cliente para a gente ter uma análise coerente, e porque o cohort ele é uma média. Então, para calcular a média, a gente precisa de um volume bem grande de dados, de conteúdo, para a gente conseguir ter uma análise cada vez mais assertiva. Então, estatisticamente, é mais fácil da gente acertar se a gente tiver um volume maior de clientes, maior de usuários, do que se a gente tiver um volume menor. Então, a média fica um pouco mais confiável. Beleza? E aí, aqui eu trouxe um exemplo da análise de cohort que tem no Google Analytics. Então, o que ele diz pra gente? Esse aqui é o Google Analytics da CS Academy. Então, no dia 0, 100%. Então, todos os usuários do nosso site, os visitantes entraram no dia 0. E aí, depois, temos a média aqui de cada dia, o quanto que esses usuários voltam para o nosso site. Pra gente, isso não é muito relevante, porque se o cara entrar no primeiro dia e já fizer a compra de um curso nosso, já é bacana. Mas como a gente faz algumas estratégias de remarketing via mídia paga, para a gente, às vezes, é legal fazer esse tipo de análise também. Então, pode ver que no dia 1 tem 3% de retorno, no dia 2, 1%. Aí, digamos que a gente, se nós fôssemos um e-commerce, é muito importante, porque a gente trabalha muito o retargeting, então a gente precisa muito que os clientes vão voltando, aí comprando mais e usando mais o nosso site, né? Então, como a gente não vive de site, para a gente não é tão recorrente que a gente faz esse tipo de análise para o nosso negócio. Essa análise aqui, eu peguei de um artigo do Rafael Farinazzo, ele trabalhou com produto comigo lá na Resultados Digitais, e ele mostra a cohort de retenção em features no RD Station, ou seja, quantas vezes, depois da primeira vez, o mesmo usuário volta para aquela funcionalidade. Então, quantas vezes ele vai utilizando e como que aquilo ali vai gerando cada vez mais valor para o usuário do produto RD Station. Ou seja, muitos profissionais de produto, desenvolvedores, falam assim, putz, eu não consigo medir o ROI do meu produto, como que eu sei que essa funcionalidade que eu estou fazendo agora vai dar retorno para o nosso cliente? E é dessa maneira, que é uma maneira muito simples, muito clara de verificar se essa funcionalidade está sendo relevante ou não. Beleza? Bom, e aí, trouxe aqui o nosso material de cohort. Ele é bem focado em retenção mesmo, né? A gente disponibilizou, o link está embaixo na descrição do vídeo. E como que ele funciona, né? Tem duas abas apenas a nossa planilha. E ela tem essa primeira aba aqui, que é o banco de dados mesmo, né? Qual que é a base de análise que a gente vai ter. Então, a gente tem a primeira coluna, o ID. Então, a gente dá um ID para os clientes, de acordo com o que eles vão entrando. Se você ainda não tem, recomendo ter para você conseguir localizá-lo e ter uma única informação sobre os clientes. Aqui o nome da empresa, tudo fictício aqui, tá, gente? Data de compra e a data de churn. Os que estão em vazio aqui ainda não deram churn.
E essas duas colunas ele gera automaticamente, que são os meses de compra, para a gente conseguir fazer a análise de cohort, nesse caso, por mês. Então ele já gera aqui automaticamente. Os que estão em vazio, ele gera no ano 99, que é um ano que a gente não vai analisar aqui. E aí ele dá essa visão aqui, que o que quer dizer? Né? Aqui são os meses de entrada de cada cliente nosso. Então, o cliente que entrou no mês de dezembro de 2018, janeiro de 2019 e assim por diante. E aqui nas linhas a gente tem o mês do contrato. Então, o que quer dizer? Esse aqui é o mês 1, ele é o primeiro mês do cara que entrou em dezembro de 2018 e o primeiro mês do cara que entrou em janeiro de 2019. E assim vai seguindo e a gente vai conseguindo ter uma análise igual por safras. Ou seja, então cada safra aqui de entrada de novos clientes, a gente consegue analisar qual mês que a gente começa a ter churn, a gente começa a ter dificuldade de retenção. E aqui, nessas colunas, a gente tem a média de retenção por mês, ou seja, em cada mês, qual que é, em cada safra, né, nessas linhas aqui, qual que é a média de retenção que a gente tem, e aqui o impacto que ele tem referente à linha de cima dessa média. Então, nesse caso aqui, né, que é um caso fictício, como que a gente analisa esse gráfico? No começo aqui a gente não tem muito churn, poucos casos, e a partir aqui do terceiro, do quarto, do quinto mês, a gente começa a ter uma grande dificuldade de retenção. Então, depois ele volta ao normal, ou seja, quem passa aqui desse vale fica com a gente, né, tem uma retenção bacana. E aí, qual que é o plano de ação? Então, não adianta só ter o dado, a gente precisa ter um plano de ação e tentar melhorar esse dado, certo? Então, a ideia aqui, né, nesse caso, eu imagino que seja alguma falha na adoção, né? Como logo no final do onboard, aí depois do primeiro, segundo mês, a gente começa a ter churn, então deve ser algum problema na adoção. Então, aqui a gente precisa investigar muito bem se esses churns estão vindo após a implementação, se ele não está gerando valor, se o produto não está gerando valor para o cliente. Então, isso precisa ser investigado nesses meses. E aí, por que eu acho bacana esse tipo de dado? Porque você começa a ficar estratégico para a empresa. Então, a jornada que corre aqui nos 12, 13, 28 meses lá, a gente começa a ser estratégico em cima dela. Então, a gente tem dados ao lado da jornada, né, de acordo ali com os meses que vão passando, mostrando se aquilo ali está sendo eficiente ou não. Nesse caso, a jornada tem um grande gap ali a partir do terceiro mês. Isso tem que ser investigado, a gente tem que ver se o produto está tendo uma adoção bacana, se o nosso serviço de onboard está sendo legal, o que está passando na cabeça do nosso cliente que não está sendo suficiente para ele ficar com a gente. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se tiver mais alguma dúvida sobre cohort, podem colocar aí nos comentários que eu vou respondendo. Indiquem o nosso canal para os amigos, para as pessoas que trabalham com vocês, para a gente ter cada vez mais motivação para colocar outros conteúdos aí. Beleza? Um abraço e até a próxima.